Bom, boa tarde, pessoal que está sintonizado aqui na nossa palestra, né? Hoje, no ciclo de palestras da CEAM, convidamos o arquiteto paisagista Benedito Abudi, que gentilmente aceitou o nosso convite, né? Então, acredito que nós vamos ter uma palestra muito boa, ilustrativa e útil para todos nós, tá ok? Eu vou passar a palavra agora para o Damaro, ele vai dar o roteiro dessa palestra. Damaro, por favor. Bom, rapidinho. É o seguinte, nós temos aqui o Benedito Abudi, arquiteto, né? E que eu me permito aqui, eu vou ler seu currículo. E muito gentilmente ele aceitou o convite da CEAM, né? Com 46 anos de profissão, Benedito Abudi é graduado, pós-graduado e mestre pela FAO, instituição na qual atuou como professor. Do seu escritório já saíram mais de 6.000 projetos de arquitetura paisagística em escalas que vão de residências, condomínios, bairros, até cidades inteiras por todo o Brasil e outros 3 países. Benedito Abudi transformou a arquitetura paisagística do mercado imobiliário e do Brasil. Vencedor do Prêmio Grenin 2013, participou fazendo projetos paisagísticos de 66 empreendimentos ganhadores do Prêmio Master Imobiliário. Algumas de suas produções recentes, Cidade Matarazzo e Parque Jefferson, Pérez, AM, a nova cidade de Paraupebas, Pará, né? E Vila Olímpica, Rio de Janeiro. AM é Amazonas, pessoal. Que foi utilizada para alojamento dos atletas de 2016, Estádio Nacional de Brasília e as praças Ayrton Senna, São Paulo, Avenida Paulista, do Shopping Cidade de São Paulo e Praça Vitor Civita, São Paulo. Desenvolveu o projeto paisagístico para a Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas de 2016. Depois, quem quiser, e se o nosso arquiteto Benedito autorizar, a gente pode passar e-mail, endereço, né? Ok? Então, a seguir... Oi? A seguir... Sem dúvida. Tá. A seguir, eu informo que as perguntas dos participantes serão respondidas através do chat, né? Não vai ter aqui uma interação ao vivo, tá? Mas pode perguntar através do chat, e as 5 primeiras questões serão respondidas. Se houver tempos e tiver mais questões, será respondida ainda hoje. Se não, serão respondidas por e-mail. E quem fizer as questões, por favor, coloque o nome completo e o e-mail para a gente poder responder, né? Agora, acho que está todas as informações dadas. Eu passo a palavra, então, para o nosso palestrante, arquiteto Benedito Abudi. Por favor, Benedito. Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, conversando um pouquinho sobre as tendências, né, mundiais, do que estão acontecendo aí em termos de arquitetura, não apenas de paisagismo, mas de arquitetura de urbanismo também, ou seja, em todo esse universo, né, das cidades, do que está realmente acontecendo, e principalmente agora as tendências pós-pandemia, né? Que isso veio intensificar a necessidade do uso das áreas externas. As pessoas estão querendo, né, sair, tomar sol, respirar, né? A pandemia foi uma coisa muito estranha que nos trancou em casa, né? E muita gente ficou entre 4 paredes e, em geral, muito apertadas, né? Tanto que o mercado imobiliário disparou durante a pandemia e agora ainda pós-pandemia, né? Mesmo com a taxa Selic aumentando, mesmo com o preço da construção aumentando em função do ferro, que aumentou muito, em função do cimento também, que aumentou muito, o mercado imobiliário ainda continua vendendo. Isso é bastante peculiar e bastante interessante. Mas, pessoal, é o seguinte,
Para eu não ficar falando aqui, mostrando slides, eu achei bacana gravar um vídeo, né? Aliás, eu fiz um vídeo grande e depois eu dividi ele em dois, de aproximadamente 18 minutos cada um. Por quê? Porque no vídeo eu consigo mostrar mais coisas, não falo né, não falo porque a gente corta essas coisinhas, então a gente apresenta de uma forma mais interativa, mostrando, né, eu pego vídeos antigos e vou colocando. Eu achei interessante, vocês vão ver que eu acho que vocês vão gostar. Só que a gente dividiu em duas partes, para que a gente pudesse também dar um respiro, senão fica também um pouco maciço demais. Então, eu gostaria de apresentar esse primeiro trecho do vídeo, que é mais de espaços de uso público, né? Alguns terrenos são particulares, mas, em geral, são terrenos abertos para a utilização de todo o público, e a gente depois conversa, podemos responder umas perguntas, e depois a gente vai para a segunda parte e respondemos as perguntas depois, tá bom? Vamos rodar o primeiro vídeo? Podemos começar? Bem, primeiro eu quero agradecer o convite e vou falar um pouquinho da importância dos espaços externos, principalmente pós-pandemia. O que mudou nesse processo? Eu vejo duas coisas importantes. A primeira é as pessoas ficaram reclusas, isoladas dentro de casa e começaram a perceber a importância da natureza nas suas vidas, até porque nós todos viemos da natureza. Então, buscar um espaço ao ar livre, tomar sol, sentir aquele cheiro gostoso de vegetação, se sentir abraçado pela natureza, que é o conceito de biofilia, é muito bom. Não apenas bom, faz bem mesmo à saúde do corpo e da mente. Isso foi provado em hospitais com doentes que alguns saíam para tomar sol, para ver a natureza, para ter a brisa, e outros ficavam dentro do quarto. E, surpreendentemente, aqueles que saíam tiveram melhoras mais rápidas e mais eficientes. Então, a biofilia é esse conceito mais abrangente, mas que nasce dessa ideia que é o Healing Garden, que são os jardins de cura. E o segundo ponto que eu acho importantíssimo é a chegada do 5G no Brasil. Com o 5G, nós vamos ter muito mais mobilidade de conexão. E essas reuniões remotas que estão acontecendo e vieram para ficar. Por que eu acho que elas vieram para ficar? Porque elas são mais eficientes, porque elas começam no horário, não tem reuniões paralelas, todo mundo se atém a elas e terminam também no horário estabelecido. Elas são mais baratas porque as pessoas não precisam se transladar. Eu, por exemplo, pegava voo 2 vezes por semana. Agora, num clique de mouse, eu faço uma reunião em Manaus, outra em Porto Alegre, outra no Rio de Janeiro, outra na Argentina, outra no Chile, sem sair do meu pequeno escritório que eu montei no meu quarto. Então, eu acredito que esses dois fatores, a necessidade da natureza e a maior conectividade, vão fazer com que os espaços públicos, como praças, parques da cidade, sejam muito mais utilizados. E eu falo isso baseado num projeto que nós já fizemos há cerca de 20 anos, que é o Brascan Century Plaza. Aqui era uma quadra de edifícios e no centro foi bolado um bosque feito de árvores de pau-brasil. Por quê? Porque a empresa estava fazendo 100 anos de Brasil. Então, a ideia foi plantar 100 árvores dessa espécie, que é a árvore nacional. E aqui nesse espaço tem internet gratuita e a gente pôde acompanhar a utilização enorme desse lugar. Esse projeto é muito emblemático porque ele traz uma série de inovações e ele foi feito numa época que não se falava em tanto verde, não se falava de trazer a natureza para a cidade, não se falava de biofilia, não se falava de quadra aberta, não se falava de fruição urbana, não se falava de gentileza urbana, não se falava de acupuntura urbana, e tudo isso
a gente vai encontrar aqui. Vamos comigo fazer um passeio nesse projeto? Bem, a história começa assim. A ideia era fazer um conceito de quadra aberta, ou seja, sem gradil, que as pessoas pudessem entrar e sair, realmente tivesse uma permeabilidade de circulação. Naquela época não existia o conceito de fruição urbana, como acontece hoje, e inclusive é estimulado por algumas prefeituras que você ganha potencial construtivo quando você faz essa fruição urbana. O que é isso? É permitir que uma pessoa passe de uma rua a outra entrando pelo seu terreno. No caso aqui é um terreno particular, aberto então ao público. É um espaço de uso coletivo. Naquela época não existia o conceito de biofilia ainda. Aliás, é um conceito bastante recente que nós acabamos de fazer um vídeo especialmente sobre isso. Inclusive eu faço aqui nesse espaço do Brascan Century Plaza. O que é biofilia? É você viver entre o verde, entre a natureza. E o desenho biofílico é trazer a natureza para dentro do meio urbano. Mas não aquela natureza selvagem, né? Cheia de mosquito, de cobra, de escorpião. Não. É uma natureza mais humanizada, é uma natureza mais domesticada. Naquela época a gente chamava esse conceito de paraíso, porque paraíso, na sua definição original, é isso mesmo, você estar num jardim protegido. E como aqui é bastante vigiado, é um lugar bastante seguro, realmente as pessoas vêm muito para cá. É um espaço indutor de gente. E isso já provoca uma acupuntura urbana. O que é acupuntura urbana? Esse termo foi cunhado pelo Jaime Lerner, que aliás eu agradeço por ter feito esse lindo texto aqui da contracapa do meu livro Criando Paisagens. Ele diz o seguinte: assim como no corpo humano você coloca uma agulha num determinado ponto do corpo e esse ato irradia benefícios para várias partes do corpo, ou seja, uma área muito maior do que aquele ponto que você colocou a agulha, no corpo urbano acontece a mesma coisa. Quando você faz um trabalho que é indutor de pessoas, ele é um chamariz para o uso coletivo. É um local onde as pessoas gostam de ir, de se encontrar, de ver e serem vistas, né? Tudo isso faz com que esse local se torne também um point, um ponto de atração e se torne então uma acupuntura urbana. Ele melhora todo o seu entorno e foi exatamente isso que aconteceu aqui. Quem fez o projeto arquitetônico e urbanístico de uso misto foi a KV, a Koningsberg Vanucci. São dois arquitetos muito importantes e realmente eles foram muito felizes aqui nesse espaço. Naquela época não existia o conceito de oásis urbano, que é você sair da aridez da cidade e chegar num espaço cheio de vegetação, de água e de vida. Aqui era uma antiga fábrica de chocolate murada e esses muros afastavam as pessoas. A hora que se abriu esse espaço como um grande jardim, um bosque, um verdadeiro oásis, ele se tornou o coração pulsante desse bairro. Bem, eu tive a honra de representar o Brasil na 30ª edição do MIPIM, que é o maior evento de produtos imobiliários, em especial novos bairros, novas urbanizações, novas cidades, que acontece em Cannes, na França. Essa edição se caracterizou bastante pela presença do verde que apareceu nos novos bairros, nas novas cidades, inclusive englobando áreas preservadas e com muito verde, inclusive subindo pelas construções. A logomarca da feira era um garoto olhando o futuro e como se perguntando: que cidade vocês vão deixar para a minha geração? E a resposta veio: a Cidade Verde. Aqui o estande do Brasil. Dubai levou edificações em tecidos urbanos bastante vegetados, inclusive com irrigação da água do mar dessalinizada. Tanto o Egito trouxe a Nova Cairo, quanto Barcelona levou Sagreira, ambos os projetos estruturados por parques lineares.
Londres trouxe a Nova Londres nessa imensa maquete e vocês podem ver a grande presença de parques, de praças, tudo isso costurado com parques lineares, fazendo realmente um sistema de áreas verdes. O Cidade Matarazzo, o projeto que eu estou participando no Brasil, também esteve presente. Tivemos inclusive uma palestra do Jean Nouvel, que foi o arquiteto que desenvolveu o único prédio novo aqui nesse empreendimento. O evento nos convidou a fazer palestras e eu fiquei muito feliz por estarmos na direção certa. Esse é o projeto Matarazzo, que é um antigo hospital que está sendo totalmente retrofitado, tendo mais à direita a maternidade, aquele prédio Inho antigo, que também está sendo restaurado para absorver um hotel, e mais à direita o prédio maior será um hotel gerido pela Rosewood. E é esse o projeto do Jean Nouvel. Foi interessante ver a palestra que ele nos contou que quando viu esse terreno bastante arborizado, teve a ideia de fazer um prédio envolvido por brise soleil e nesse brise ele imaginou muita vegetação para que as moradias tivessem a luz filtrada pelo verde. Esse edifício também está sendo chamado de Torre Mata Atlântica, em função da fisionomia que ele vai adquirir. Olha que interessante, nesse momento a Torre Mata Atlântica começa a receber as primeiras árvores. Vamos dar uma olhada, vejam a engenharia, a logística, a operação de guerra montada para que essas árvores enormes, com torrões gigantes, com grandes pesos, que obviamente já foram pré-calculados para estarem aí, aconteceu agora, nesses dias. Quando eu iniciei meu trabalho aqui no Cidade Matarazzo, já tinha um arquiteto paisagista francês, o Louis Benesch, que havia trabalhado nesse projeto. E quando ele olhou alguns jardins formais, principalmente no início, ali próximo à esquina, e do outro lado havia a Torre Mata Atlântica projetada pelo Jean Nouvel, ele imaginou um conceito de um antigo jardim formal que foi se transformando no tempo numa verdadeira Mata Atlântica. Confesso que no começo eu fiquei meio perdido, mas o proprietário já tinha gostado dessa ideia. E aí ele me explicou, Abud, é como se houvesse um jardim italiano e o bioma onde a cidade de São Paulo se insere fosse tomando conta desse jardim feito pelo homem. Aí eu entendi e daí para frente nós gerenciamos esse conceito para se tornar realidade. Aqui mostramos a revegetação da área da capela. E vocês notem o desafio da vegetação, ora em terreno natural, ora sobre laje, inclusive em terraços bastante altos, onde estão sendo desenvolvidos testes de flexibilidade da vegetação brasileira, porque até então era algo desconhecido. Isso é importante em função do vento que nós temos nessa região. A Avenida Paulista está localizada no ponto mais alto da cidade de São Paulo. Nas áreas de terreno natural, a vegetação está sendo bastante adensada. Aqui você vai estar abraçado pelo verde. E olhem que interessante esse móvel criado pelo designer Philip Stark, que além de ser um lounge, é uma espécie de cabana onde nós estamos plantando trepadeiras. O interessante desse projeto é que ele é para todos os bolsos. Inclusive, na área externa, terão nanoshops para poder vender artesanatos, sorvetes e comidas tradicionais de feiras livres. Esse projeto não se atém apenas à gleba, ele se expande por uma rua de pedestres que chega até a Avenida Paulista. Aqui vocês veem o desenho desse projeto, que terá um caminho principal e um outro serpenteando, levando a quiosques também com artesanato e comida local.
A vegetação será bastante densa para criar surpresas nesse caminho e priorizaremos as frutíferas da Mata Atlântica, tão desconhecidas e tão importantes como o cambuci, a cereja do Rio Grande, etc, etc. Uma curiosidade aqui do Cidade Matarazzo foi a preservação dessa capela, que é tombada pelo patrimônio histórico, mas havia subsolos debaixo dela. E aqui aparece o processo de escavação, e essa escavação chegou a quase 30 metros de profundidade. Aqui ela já aparece restaurada e devidamente assentada aí numa laje. Vamos falar agora do edifício Ayahuasca, que é um edifício de escritórios projetado pela Triptych. Quem desenhou a fachada foi o arquiteto italiano Rudi Ricciotti, que imaginou lianas, cipós, na verdade, fazendo uma espécie de brise, e nós vamos plantar trepadeiras para que ele fique com esse aspecto final de um prédio tomado pela vegetação. Não muito distante do Cidade Matarazzo ficava uma quadra onde existia a mansão do próprio Conde Matarazzo. Aliás, diz a lenda que existia um túnel ligando esses dois espaços. E essa mansão tem uma história bastante peculiar. Quando a família soube que ia ser tombada pelo patrimônio histórico, à noite eles entraram com o trator e literalmente demoliram toda a residência. Nesse terreno existia a ideia de se fazer um museu do trabalhador, que nunca aconteceu. Resultado, esse terreno ficou parado durante muito tempo e a família vendeu para duas empresas fazerem ali uma grande torre, tendo na sua parte inferior um shopping center. E a legislação exigia que se deixasse 20% de área permeável nesse terreno. E aí a ideia de fazer uma praça nesses 2.000 metros quadrados. Foi escolhido o trecho da Pamplona que liga a Avenida Paulista a São Carlos do Pinhal. Por quê? Por dois motivos. O primeiro, porque aí se encontrava a maior parte da vegetação existente a ser preservada. E o segundo, para fazer uma fruição entre a Pamplona e o shopping que ocuparia a base desse prédio. Teríamos que colocar mais de 100 árvores e tínhamos um desafio. Essa praça teria que ser totalmente permeável e acessível. Olhamos a grelha de ventilação do metrô logo ali na nossa frente e veio a inspiração de fazermos então um piso em grelha para que essa água escoasse toda diretamente para o terreno. A prefeitura disse não num primeiro momento, foram necessárias 2 audiências públicas e finalmente conseguimos fazer a nossa praça, que acompanha o terreno em desnível e vocês podem ver ao lado esquerdo uma rampa dentro das normas, atendendo a todos os espaços. Uma outra visão dessa praça que ganha importância aos domingos, quando a Avenida Paulista se fecha e torna-se um grande parque. Vamos dar um giro agora mostrando para vocês como essa pracinha é bastante usada. Notem que até os bancos permitem a passagem das águas. O piso em grelha tem 2 tipos de texturas, uma mais larga e uma mais fina, para permitir que as mulheres de salto alto também possam acessá-la. No final do ano, eles revestem os caules das árvores com essas luzinhas, tornando então o ambiente realmente mágico. Acaba ficando um espaço instagramável e é impressionante a gente ver a alegria no rosto das pessoas fazendo selfies para mostrar para os amigos e realmente todo mundo volta a ser um pouco criança. Agora vamos mostrar a Praça Ayrton Senna, que é um local de reverência a esse grande esportista brasileiro. É um projeto que trabalha na paisagem, porque a gente utilizou todo esse cenário, essa natureza
pré-existente para fazermos pequenas alterações e criarmos ali um espaço agradável e ao mesmo tempo emblemático, porque já havia um círculo de Tipuanas e o círculo também representa o movimento, a velocidade importante aqui na alma dessa praça. Chegando no local, existia a ideia de se fazer a praça mais à esquerda. E quando eu vi essa circunferência de Tipuanas, eu disse ao prefeito: a praça está pronta, nós vamos fazer uma leve colina, implantar no centro a escultura que homenageia o Ayrton e, como a escultura não tem o capacete tão emblemático na carreira de Ayrton, nós sugerimos a colocação de um pequeno tótem, fundimos o capacete em bronze para que as pessoas possam, então, tocar e ter a memória desse grande esportista brasileiro. Aqui a praça, que após um forte gerenciamento entre projeto e execução de 27 dias, ficou pronta. É isso aí, Damaro. Temos alguma questão? Podemos conversar um pouquinho bem. para dar um respiro para a gente chegar na outra parte do vídeo. Ok. Então, antes de abrir as questões que os assistentes colocarem no chat, parece aqui que o nosso presidente tem uma questão a fazer aqui. Por favor, Vitor. Vamos lá, Vitão. Olá, bom, Benedito, você tem trabalhado em escritórios internacionais de arquitetura, né? Conta um pouco para a gente como se dá essa interação. Então, veja bem, a gente está tendo a oportunidade de trabalhar, por exemplo, com grandes escritórios, né, com o próprio Janovel. Agora estou trabalhando com o Norman Foster, inclusive na Argentina. Estamos trabalhando com grandes designers como o Pininfarina, o Philip Stark, KPF, enfim, são pessoas de renome, né, internacional. E, olha, por incrível que pareça, tem sido muito gostoso, né? A gente vê a respeitabilidade desses grandes escritórios. Claro que eles te checam, eles te fazem perguntas para saber até se você consegue responder ou não. Então, para trabalhar com esses grandes escritórios, é muito importante você ter uma experiência, não adianta ser só uma coisa teórica, tá? Você tem que demonstrar a experiência na prática, porque as perguntas são muito técnicas, tá certo? Então, mas, por outro lado, existe uma respeitabilidade enorme, sabe? Eu diria até que eu fiquei muito surpreendido, porque esses grandes escritórios não são grandes por acaso, né? E quando eles trabalham, por exemplo, numa determinada região ou num determinado país, eles vão fundo na cultura, no respeito ao povo, né? Então, por isso que é importante a gente ver o Norman Foster, por exemplo, trabalhando lá ali em Abu Dhabi, fazendo uma nova cidade, né? Aí que é a cidade Masdar City, que é a cidade mais sustentável do mundo. Ou então, quando o Jean Nouvel trabalha também em Abu Dhabi, fazendo o novo Louvre, o que ele faz? Ele respeita muito a cultura local, né? Ele usa aquela arquiteturinha mais tradicional, estou falando de Jean Nouvel agora no novo Louvre. Faz uma arquitetura muito simples, entre aspas, mas cobre tudo aquilo com uma grande espécie de peneira gigantesca, que o sol bate, e esse sol entrando por essa trama da peneira, que são pequenos hexágonos, no chão você tem a projeção do tradicional mocharabe árabe. Então, você vê que é uma coisa, que é uma sacada, sabe? Não é simplesmente ir lá fazer um monte de forma ou coisas parecidas. E agora, no Matarazzo, ele trabalha novamente com a luz. Não é a vegetação que ele está preocupado. Ele está preocupado em filtrar a luz de fora através de uma renda de vegetação para que você tenha essa sensação de Mata Atlântica dentro do seu apartamento, né? Então, lá no Matarazzo, acho que é o metro quadrado de preço mais elevado do Brasil, né? Lá está sendo vendido
a 50 mil, 60 mil, ou seja, cerca de 10 mil dólares um metro quadrado, né, que é muito, muito fora do preço normal e está sendo vendido com uma forma, inclusive, de venda bem específica. Se vocês quiserem, depois, nas outras perguntas, a gente pode relatar sobre isso. Mas, olha, Vitor, eu fico muito impressionado com o respeito que eles têm. Até porque, para eles serem internacionais, eles precisam ser muito nacionais. Então, eles precisam conhecer, sim, a cultura local. Tanto que eu estou fazendo um trabalho enorme na Argentina para não fazer um trabalho de brasileiro na Argentina, sabe? Pegando, claro, conceitos internacionais. Aliás, o Norman Foster, ele prefere, ao invés de fazer uma certificação utilizando essas certificadoras tradicionais, né, tipo o GBC, ou seja, fazendo Aqua, fazendo LEED, ele prefere fazer a certificação de biofilia, que ele mesmo organiza lá para esse trabalho. Se vocês quiserem saber mais detalhes, a gente pode depois continuar. Mas foi legal a sua pergunta, para a gente dar um respiro, tá certo? Para a gente ver agora a segunda parte do vídeo, onde eu continuo falando. Eu gosto muito de trabalhar para o público em geral. Então, eu gosto muito de trabalhar para empreendimentos, vamos dizer assim, de uso multifamiliar, saindo da residência privada. Eu não tenho nada contra a residência privada, mas eu prefiro, talvez seja a minha formação da própria FAO, tá certo? De trabalhar com esses espaços, vamos dizer assim, públicos. Só que no Brasil, infelizmente, espaços públicos geridos pelo poder público, em geral, são muito mal geridos, né? Inclusive, eu tive um problema sério. A gente teve na Praça Vitor Tigita, que enquanto a editora Abril gerenciou, haviam shows, filmes, eventos, a praça era literalmente um brinco. E depois que a Abril teve problemas, deixou de fazer essa manutenção. Infelizmente, dá dó de ver que quebraram todos os sanitários, arrebentaram tudo, o deck está apodrecendo, ninguém mantém. É impressionante a decadência, triste ver a decadência desse espaço, que era um uso para todos, e, infelizmente, hoje, praticamente ninguém consegue mais usar, né? E foi feito um investimento enorme para se fazer essa praça. Então, dá dor no coração a gente ver isso. Mas, por isso, eu tenho preferido trabalhar para espaços, terrenos particulares que se abrem ao público, como eu mostrei aí no Brascan Century Plaza, que, aliás, é mais conhecido como Kinoplex, porque tem um cinema lá no Kinoplex, tá certo? Então, eu gostaria de agora ir para a segunda parte do vídeo, que a gente vai ver outros projetos aí. Antes de entrarmos na segunda parte, eu queria parabenizar por esse vídeo, que, Benedito, isso nos enriquece e nos dá uma alegria de ver que as nossas profissões, tanto de arquiteto como de engenheiros, elas contribuem para a qualidade de vida da população. São profissões sociais. Ela é tão social como medicina, como... quer dizer, faz bem para o ser humano, inclusive para a saúde pública, né? Então, parabéns, foi excelente a apresentação, e vamos ver com mais atenção e mais alegria agora a segunda apresentação. Obrigado, vamos lá. Tivemos a honra de projetarmos para a Copa do Mundo de 2014 e também as Olimpíadas de 2016. Para a Copa do Mundo, nós fizemos o projeto da área externa do Estádio Nacional de Brasília, também conhecido como Mané Garrincha, e aqui todo o projeto foi pautado na infraestrutura verde. Fizemos biovaletas, jardins de chuvas, utilizamos pisos permeáveis, que aliás nós lançamos no Brasil em 2006, numa edição da Casa Cor, juntamente com a ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland. Utilizamos toda a vegetação do Cerrado, além do parque, fizemos um museu a céu aberto homenageando Mané Garrincha, cujo estado também leva o seu nome.
Para as Olimpíadas de 2016, nós fizemos o projeto paisagístico da Vila dos Atletas, onde cada delegação de cada país iria se hospedar. Aqui, o COI estava bastante preocupado com o interrelacionamento dos atletas, esse encontro importante da paz que os Jogos Olímpicos representam. Então, o paisagismo criou muitas áreas de encontros e nós trabalhamos juntamente com o escritório do Burle Marx, que desenhou os parques centrais. Vamos para a Bahia e aqui, trabalhando também como urbanista, desenvolvemos o projeto de uma nova cidade totalmente estruturada por parques lineares que chegam a ter 80 metros de largura. Aqui vocês vejam a quantidade de vegetação, até porque é uma região muito quente e a vegetação vai exercer seu papel importantíssimo de amenizador da temperatura, sombrear, refrescar o ambiente através da brisa. Vamos agora para um condomínio trabalhar com a paisagem. Mas não é qualquer condomínio, é uma área muito especial que fica de frente ao Golfe Olímpico. E depois ainda você visualiza as lagoas, a restinga e o mar. Ou seja, uma paisagem deslumbrante que está ao longe, e todo o projeto buscou capturar essa paisagem e trazer para dentro dele. Aqui uma imagem do empreendimento, tendo na linha do horizonte o mar e mais abaixo o campo de golfe. Esse projeto prioriza a água através das piscinas e ele é serpenteado por lagos artificiais com peixes. Essa é uma foto real, outra foto mostrando um gazebo no primeiro plano com teto verde e vidro. A água é priorizada, como aparece nessas fotos, e uma imagem interna desse confortável gazebo. Recentemente nós fomos desafiados a fazer um projeto de paisagismo no empreendimento ao lado desse terreno para outra empresa. Esse projeto foi o Oceana Golf e teve um grande valor geral de vendas. Mas o mercado do Rio tinha um certo risco, porque ele não estava aquecido como o restante do país. Então, nós fizemos um projeto muito baseado no encantamento das pessoas. E eu tenho certeza que isso ajudou com que esse empreendimento fosse agora um grande sucesso de vendas. Bem, pessoal, esse terreno é espetacular. Nós estamos debruçados sobre o campo de golfe olímpico. Ao longe nós temos a vegetação de restinga, as lagoas, a praia e o mar. E eu fiquei muito entusiasmado para fazer esse projeto quando eu vi a implantação das torres feito pelo arquiteto Feu. O Feu deixava logo ali no acesso uma enorme vista para o mar. E isso era muito importante, esse impacto da primeira visão, da primeira impressão. Então, nós tínhamos ali um vazio. E como qualificar esse vazio de uma forma espetacular? A gente sabe que para você ter um vazio de qualidade é importante emoldurá-lo. Ali as torres já faziam a primeira moldura, mas a gente quis trabalhar um pouco mais. Eu pensei em palmeiras ajudando a melhorar essa moldura. Por quê? Porque são espécies bastante transparentes. Então, elas, ao mesmo tempo que dariam essa sensação de enquadramento, elas não obstruiriam a paisagem lateral, que também era muito importante. Mas só as palmeiras não eram suficientes. A gente precisava criar uma surpresa, aquele uau! E como fazer isso? Pensamos logo no elemento água, porque além de ser uma coisa linda, tinha a ver com o mar e refletiria toda a paisagem, espelhando ela de forma invertida e criando então essa sensação de beleza.
Bem, essas ideias começaram a se esboçar, mas nós precisávamos de formas lindas, nós precisávamos ter ali um trabalho bastante fluido, porque a natureza tem essa relação com a fluidez. E nós nos inspiramos no Art Nouveau, que é um movimento que aconteceu no final do século XIX, trazendo então essa natureza romantizada para o ambiente urbano. E os primeiros esboços a gente já trouxe então essas linhas bastante orgânicas, bastante fluidas, né? Olha que beleza como esse desenho vai se entrelaçando entre os prédios, fazendo então espaços interessantes, convidando as pessoas ao percurso. E nesse percurso a gente trouxe surpresas para as pessoas irem se encantando enquanto vão se deslocando, enquanto vão percorrendo esse jardim maravilhoso. Bem, continuando com esses projetos grandes, de bairros, eu queria mostrar esse projeto em Porto Alegre, da Multiplan, que é o Golden Lake, num lugar sensacional, simplesmente debruçado sobre o pôr do sol do Rio Guaíba, que é a praia ali dos gaúchos. Eu fiquei impressionado. Eram 7 condomínios, cada condomínio com algumas torres, e mais do que isso, no centro, no coração do bairro, havia ali um grande lago, sendo o ponto focal, fazendo esse lugar maravilhoso. E ali na hora eu já me apaixonei pelo projeto, até porque a gente sabe que empreendimentos com grande massa de água são muito atraentes. Já fiquei imaginando como seria esse acesso. Seria interessante que a gente tivesse um fechamento para quando a gente chegasse, uau, ver aquela massa de água e também ver ali todo o Wellness Center pairando, flutuando sobre essas águas. E esse Wellness Center era uma caixa de vidro iluminada, duplicando ali a sua imagem na paisagem à noite pelo efeito da iluminação. Olha que imagem linda! Também já fiquei imaginando, já que essa água era bastante plana, né, para refletir toda a paisagem, que tal se a gente tivesse uma água na vertical, fazendo então aqui desse barulhinho gostoso e depois aquele lago lindo, lindo, lindo. Já começamos a trabalhar imaginando, então, esse passo a passo, a pessoa de bicicleta, a pessoa de carro, a pessoa caminhando ali, batendo um papo com seu filho, andando ali com seu cachorrinho, a família reunida. Pensei nas florações. Pensamos também nos aromas, como que essa chegada podia também ali trazer esse cheirinho gostoso das plantas. Pensamos no final da tarde, como é que seria essa iluminação. Eu estive na obra recentemente e olha que bacana, lá eles tinham bastante árvores e como o terreno seria elevado por vários motivos, nós conseguimos transplantar, reaproveitar essas árvores. Olha essa alameda de jacarandás antigos, transplantados, que maravilha! Vocês imaginem isso no final do ano todo azul, e Porto Alegre é muito propícia para a floração do jacarandá mimoso. Vamos agora para um condomínio menor, onde não tinha nada de interessante ao seu redor, e aqui nós tivemos que criar a paisagem. O desafio aqui foi fazer um empreendimento de apartamentos pequenos e alto luxo. Para isso, trabalhamos com o escritório Pininfarina e duplicamos as suas formas tão emblemáticas na área externa. Como o terreno não era grande, fizemos uma piscina em forma de raia, de fora a fora, e aqui do lado direito colocamos um espelho negro revestindo o muro para que ampliasse o espaço, duplicando a paisagem. Essa arquibancada vegetada eleva o terreno, cobrindo a rampa de veículo suave que leva os carros à garagem. Outro projeto em São Paulo,
que não tinha grandes visuais, construímos uma piscina de 50 metros e no fundo fizemos um chão de estrelas para refletir as estrelas do céu de São Paulo, que já não existem mais. Aqui o projeto pronto, ladeado por palmeiras. Essas pool houses foram desenhadas por Philip Stark. A piscina vista de cima, tendo ao lado direito a cobertura de uma piscina aquecida, de 25 metros, onde o design fez flutuar esse lustre de cristal de Murano. Aqui uma foto das pool houses, a piscina de dia e de noite. Eu queria mostrar agora o Onde Park. É um projeto que ainda não foi construído, mas ele é bem interessante. Onde Park por quê? Porque ele está muito próximo ao Ibirapuera e ele realmente se debruça sobre a vista do Parque Ibirapuera, que em São Paulo é a nossa praia. O gostoso de trabalhar com a Cyrela é que a gente trabalha em parceria na criação. Então, um traz a ideia, o outro já elabora essa ideia, de repente se repensa, e aí a gente já leva essa ideia para um outro extremo. Enfim, as coisas vão fluindo como se fosse um grande brainstorm, e o resultado é muito encantador, diria até que é mágico. E o On the Park, essa ideia do edifício se debruçar sobre o Parque Ibirapuera, trouxe o conceito de se criar floating pool house. O que são isso? São pool house em balanço, né, chegando mais próximo do parque, como se você estivesse ali se debruçando para pegar o parque e trazer para você. Olha que ideia genial! E aqui todos os detalhes foram muito pensados. Vocês veem essas imagens, o cuidado, como cada elemento foi elaborado, desenhado para criar uma sensação de exclusividade. Veja essa grande raia com essa paginação muito diferenciada, com essa cascata de água que cai no centro dessa piscina, criando um ambiente mais interno e outro mais externo. No interno a gente tem esse lustre também que cria uma coisa especial, diferente, inusitada. Ao lado a gente também tem abajures, ambientes de estar, na área externa muito sol. A ideia das pool houses criarem mais privacidade aos moradores, a piscina infantil, enfim, tudo isso remete ao inusitado, ao sonho, tanto que o lema aqui é quando o irreal encontra o real. O playground também foi desenhado especialmente, nós temos aí uma paginação de piso em tabuleiro de damas. Vocês vejam que bacana que a relação do interno com o externo, esse lustre flutuando em cima de uma lâmina d'água que ilumina toda a garagem. E aqui a gente também tem mais um lustre, porque os moradores entram muito pela garagem. E aqui se quis sair do lugar comum, que garagem é um lugar feio. E se fez então essa entrada maravilhosa, especial para os privilegiados moradores. Agora vamos ao último projeto, que é a implantação de uma piscina de ondas no interior do estado de São Paulo. A locação priorizou a longa vista do vale e o oeste, fazendo com que o sol se ponha, refletindo-se nessas águas dessa praia. Esse desenho mostra a topografia levemente acentuada e o corte, para que a piscina obviamente fosse plana, gerou do lado direito um talude que abraça toda a praia, gerando uma paisagem que lembram as praias paulistanas, principalmente aquelas próximas à Serra do Mar. Aqui nós temos um corte, à direita o vale, à esquerda o talude, onde a gente plantou árvores para se ter uma fisionomia parecida com a Mata Atlântica da Serra do Mar. As visuais, aqui uma implantação mostrando que toda a arquitetura vai ficar com as costas para o talude, olhando a praia e a água. Aqui uma vista de pássaros e uma implantação que mostra todo o percurso, desde a chegada onde nós vemos a piscina do alto, depois entramos à direita, não a vemos mais
E vamos encontrá-la novamente sob esse ângulo de visão, um dos mais bonitos, causando o uau! Essa surpresa tão buscada no paisagismo. E nós sabemos que em paisagismo surpresa é sinônimo de beleza. Aqui nas fotos reais a gente vê a piscina do alto e esse talude em primeiro plano está ainda recém-plantado. Continuando, a gente chega nesse portal que requadra a paisagem. Vamos por esse caminho para se ter então essa visão da praia pronta. Os bangalôs para quem quer uma sombra mais efetiva, espreguiçadeiras e o esporte beach-vôlei e beach-tênis tão em voga no momento. Todas as construções são avarandadas, capturando a imagem da praia e a água dessa piscina gigantesca. Todos os ambientes internos capturam essa linda paisagem, como vocês estão vendo a academia, a piscina coberta e os ambientes de estar. Bem, para finalizar, eu gostaria de convidá-los a se refrescar nessa praia deliciosa, inclusive surfar nessas ondas. Por que não? Terminando, eu indico Criando Paisagens, que é o nosso canal no YouTube, e deixo aqui o meu muito obrigado. Obrigado a você, Benedito, por proporcionar a todos nós esta maravilha é uma junção, né, entre a arte e a tecnologia a serviço do ser humano, né? Olha, é de deixar a gente muito contente mesmo. Parabéns, Benedito. E parece Obrigado. Que o Vitor tem mais uma pergunta, né, Vitor? Sim. Bom, depois de ver esses belíssimos projetos aí apresentados aí pelo Benedito, né, eu queria perguntar qual foi o projeto mais desafiador que você já executou? O projeto mais desafiador é sempre o último, tá certo? Vitor, veja bem, quando a gente tem uma carreira mais longa, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo médico e ele falou para mim, Abud, o problema da gente ter vamos dizer assim, uma carreira longa é que não chegam não chegam mais casos fáceis para a gente. Os casos fáceis, os nossos concorrentes ou os nossos amigos fazem, tá certo? Só chega para a gente caso complicado. Então, o que acontece? Cada caso é um caso. Porque a gente tem sempre, por exemplo, no meu caso, tem chegado muitos projetos assim de grandes responsabilidades, no seguinte sentido. Antigamente, o pessoal fazia um briefing e falava, Abud, eu quero isso, eu quero isso. Hoje em dia, o pessoal chega para mim e fala assim, olha, Abud, nosso empreendimento tem 2,5 bilhões de VGV, nós precisamos vender. Você pode nos ajudar a fazer isso? A responsabilidade da parte externa, que é uma grande parte do encantamento, está na sua mão. Aí eu fico uns 2, 3 dias sem dormir, mas depois eu relaxo e a gente vai fazendo, né? Então, o desafio é muito grande. Mas eu acho assim, que o desafio mais fora da casinha, como a molecada diz aí, né, que a gente está fazendo no momento, é o Matarazzo,
porque nós estamos içando árvores enormes, né? Ali próximo à capela, né, que já teve toda aquela coisa muito especial de fazer uma escavação. Seria muito mais simples demolir a capela e depois construir uma igualzinha, certo? Muito mais barato do que fazer aqueles tubulões, fazer toda aquela logística. Mas o cliente, que é um francês, ele é também uma pessoa muito bacana, né? Muito fora da curva, e ele aceita os desafios. Tanto que a ideia agora na Torre foi plantar árvores de 14, 15 metros de altura. Precisava? Não precisava, nós poderíamos plantar uma árvore menor e esperar crescer, mas ele não queria isso. Né? Tanto que, há 15 dias, né, o que está acontecendo? Para plantar essas árvores, para ter uma noção, nós somos de guindastes gigantescos. Porque nós temos que pegar na ponta do guindaste, e ele pega isso estendido. A gente sabe quando o guindaste pega isso muito próximo, é mais fácil, ele consegue, vamos dizer assim, carregar uma carga muito maior. Quando ele está com o braço esticado, a carga cai muito, a eficiência dele cai muito. E nós temos essa situação. Então, por exemplo, há 15 dias foi montado um guindaste para levar cerca de umas 15 árvores, né, que ficou, o guindaste veio em 5 caminhões, esse guindaste demorou 12 horas para ser. Então, ele tem que ser montado durante toda a noite, porque tem que se interromper aquele quarteirão, e só pode interromper no sábado e no domingo, e depois, na noite do domingo para a segunda, se desmontou novamente todo aquele guindaste. Então, é uma coisa que tem muito custo. Por que tem custo? As árvores chegam, às vezes, uma árvore, uma carreta, que vem a 200, 300, 500 quilômetros de distância. Então, a árvore tem uma logística, a árvore tem que chegar no lugar, naquele momento, para que o guindaste esteja pronto. Então, tem toda uma logística de uma agenda de içamentos de plantas, né? Tanto que teve um probleminha de um fornecimento, e agora, sábado, a gente vai fazer talvez o último, não sei, o penúltimo, içamento das plantas muito grandes. A fachada já está bastante verde, quem tem condições de passar por lá já pode ver, passarinho já voando, as árvores já estão rebrotando, graças a Deus a gente teve aí umas semanas aí com bastante chuva, né? O que foi muito bom para a planta não ressecar, porque a gente não podia regar demais as plantas, que os torrões precisavam estar muito, muito firmes, senão no processo de você içar e colocar, né? E o guindaste coloca ela com uma precisão assim que eu fiquei muito impressionado, né? Ele leva a árvore que voa pelo céu, né? E ali tem árvore de 3, 4 toneladas, né? Isso uma árvore. Quando você junta todas essas árvores numa laje, né, que precisa ser calculada não apenas o do peso das plantas, que normalmente as lajes são calculadas para pressão, aqui o vento pode bater e fazer um certo empuxo nessa árvore. Então, aqui a gente teve que estudar também, a gente não, mas foi discutido com o calculista, que é o escritório do Mário Franco, né, que foi um excelente professor nosso, infelizmente faleceu aí o ano passado, mas, enfim, o escritório dele está tocando, um escritório de altíssima qualidade. Então, tudo isso foi muito discutido, como, sabe, que vento, como é que essa árvore não pode cair, ela não pode sofrer torção, como é que vai ser o amarramento dessa árvore, como é que vai ser a fixação dela, se o vento bater, como é que o galho segura, como é que esse galho não cai. Tudo isso foi minuciosamente discutido, trabalhado. Então, tem sido um grande desafio, não apenas para o paisagista, mas também porque isso envolve toda uma enorme equipe de profissionais para a gente ter um resultado que seja aquilo que veio da ideia inicial, né? Então, e por isso está sendo muito interessante também trabalhar com um proprietário que tem uma cabeça um pouco diferente, né, do Brasil. Então, é um pouco fora da casinha. Isso é muito enriquecedor, tá certo? Enfim, então são esses os nossos desafios, tá certo? Benedito, eu tenho uma pergunta para te fazer, assim, um pouco de caráter. Eu acho que todo mundo gostaria de saber, né? Principalmente os arquitetos que estão iniciando, meio de carreira, como que é você decidir assim um projeto, né? Aliar a inspiração, a arte, a tecnologia, a legislação edilícia e urbanística
né, municipal, pensar em tudo isso, juntar tudo isso para você falar, esse projeto é possível, baseado na sua experiência, nas suas realizações, você pode transmitir isso para o nosso pessoal aí, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Veja bem, você acabou de citar aí uma série de clientes, né? Então, quando eu trabalho, eu tenho um cliente que é o arquiteto, eu sempre trabalho com algum arquiteto, né? Nesses 6.000 projetos que eu já fiz, eu devo ter trabalhado com cerca de pelo menos 4.000 arquitetos diferentes, desde recém-formados até gente com muita experiência e com grandes escritórios, como no caso do Norman Foster, que tem mais de 1.000 profissionais trabalhando no escritório dele. Então, a gente começa a ter cliente que é o contratante, mas às vezes o contratante não é o usuário é uma pessoa que nem vai estar lá, não está nem conversando com a gente, então eu preciso imaginar como é que é aquele usuário, se for de Manaus, ele tem um jeito de usar aquele espaço externo, porque Manauara gosta muito de usar a piscina à noite, então a iluminação da piscina de Manaus tem que ser maravilhosa. Já o mineiro gosta muito de jogar peteca. Se eu fizer uma quadra de peteca e botar em São Paulo, não vende. As pessoas não gostam, né? Então, até pouco tempo atrás, o mini-golf era o projeto do momento, era o que as pessoas queriam. Agora é o beach tênis. O beach tênis é o grande esporte do momento. Então, ninguém mais quer saber do golfe. Mas na Argentina o pessoal gosta de golfe. Na Argentina é outra coisa, é outro projeto, é outra cabeça. Na Argentina, a gente chega até neve, praticamente, tá certo? Muito frio, coisa que a gente não tem, pelo menos no grande parte do Brasil. Todo norte, nordeste, né, centro-oeste, nós não temos neve. Talvez Curitiba seja a cidade mais fria. Então, eu preciso entender a cultura local e, muitas vezes, o cliente me pede uma coisa porque ele também desconhece. Nós temos muitos projetos, muitas empresas que fizeram IPO e saíram de São Paulo e estão indo para determinadas regiões que eles têm pouco conhecimento. Eu comecei a conhecer o Brasil através da Encol, que hoje muita gente nem sabe que empresa que foi, mas foi uma empresa que trabalhou muito no Brasil inteiro, numa época pré-computador, que a gente só tinha o fax, né? Então, através de fax, na época da Encol, eu fiz cerca de 600 projetos para essa empresa e tinha 6 escritórios, né? Tinha escritório em Manaus, em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, enfim. E a gente trabalhava através do fax. Isso me ensinou, porque eu participava, ia nas cidades, fazia palestras, isso me ensinou como é que é o gosto de cada região. O gaúcho adora, né, churrasco, então, embora tenha a churrasqueira na varanda dele, ele adora descer para o galpão crioulo, né? Só que a gente achou que esse nome, ainda mais hoje, que politicamente é tudo meio incorreto, né? A gente não pode usar esses galpão crioulo. Crioulo por quê? Né? Não sei, é o nome que ele já usa há muitos anos lá. Né? A gente rebatizou como gazebo gourmet e foi um sucesso no Brasil inteiro, porque o brasileiro gosta de comer na área externa, sabe, tomando sol, tomando caipirinha, tomando uma cerveja, batendo papo, ouvindo uma música, já diferente do argentino, que é mais reservado, até porque lá é muito frio, né? Então lá os rincões são mais, como é que eu diria, são mais aconchegantes, e aqui não, aqui o pessoal gosta, né, de tirar roupa, tomar sol, sabe, cantar, e se divertir, então isso é diferente, né, em cada região. Então, nós precisamos aprender isso, e o resumo da sua pergunta é o seguinte: a gente precisa ter muito jogo de cintura, e vou repetir, muito jogo de cintura. Então, essa ideia de você chegar, né, que é o problema dos recém-formados, e foi meu problema no começo. Quando a gente sai da faculdade, e você falou em recém-formado, a gente é muito inseguro. E uma das formas de você mostrar segurança é você ser intransigente. Sabe? Não, isso aqui que é o bom. Não, eu sei o que é bom para você. Isso é o caminho mais errado que você pode tomar. Mas, Abud, se eu for ter jogo de cintura, eu não vou saber fazer. Aí que tá, você tem que ser mais criativo para ter jogo de cintura. Tá certo? Porque você não pode apontar uma solução só. Você precisa ir para
outras, eu digo que a gente sempre faz um projeto ideal para depois chegar no projeto possível. Tá? E, em geral, esse projeto possível é um pouco a menos do que aquele que eu sofria muito com isso no começo. Ficava muito preocupado. Nossa, o que meus colegas vão achar? E chegou um momento que eu falei, puta, eu que preciso estar preocupado comigo e não ficar preocupando o que os outros acham de mim. E aí eu comecei a entender as necessidades do cliente, sabe? Que para isso, você precisa ouvir o cliente. Nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir muito mais e falar menos. Né? Eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês. Meu primeiro projeto de paisagismo, eu estava trabalhando no escritório de paisagismo, e um colega meu falou, Abud, um colega no segundo ano da FAO, meu tio está reformando uma casa e tem um jardim enorme, e ele quer que eu queria que você fosse fazer o jardim da casa dele. Falei, claro, fiquei morrendo de medo, fiquei sem dormir, e aí estudei, usei todas as plantas que eu conhecia naquele jardim, estudei os nomes científicos das plantas para dizer Chrysalidocarpus luteces, como eu estou falando aqui agora, não em bananata, certo? Partenocisso tricuspidata, achando que isso ia impressionar, sabe, médico que fala um monte de nome de remédio? É mais ou menos parecido. Aí eu fiz tudo errado. Chegou lá à noite, né, na noite marcada, eu fui lá, abri, desenrolei, naquela época não tinha computador, você desenrolava o projeto, né, bem colorido, para chamar a atenção, e nem escutei ele falar. Eu abri, já comecei a falar, e o cara assustou. Falei que estava fazendo um jardim de tapeçaria, usando essa e aquela espécie, aquela floração, que ia ficar maravilhoso. Quando deu tempo para o cara falar, ele olhou para mim e falou assim, Abud, está muito bom o projeto, mas eu queria uma outra coisa. Sabe o que acontece? Meu vizinho, ele aproveitou um carrinho de mão que sobrou da obra, plantou samambaia e pôs no jardim dele. Eu achei que ficou tão legal, cara, sabe? E eu queria fazer a mesma coisa. O que você acha? Eu tive vontade de levantar, chutar o pau da barraca. Você é cafona. Eu estou usando um termo cringe aqui para a geração Y, tá? Você é cringe, né, para usar uma palavra da moda, você não sabe, isso é kit, você pegar uma coisa e usar para outra coisa, não tem nada a ver. E aí eu ia sair, ia ficar com o ego lá em cima, porque eu maltratei o meu cliente, mas tudo isso por insegurança, certo? Porque eu não tinha outra opção. Mas aí, sabe, eu falei, puta, eu vou sair daqui, maltratar o cara, o que eu vou ganhar com isso? Parece que baixou uma luz, assim, eu fiquei meio quieto. Sabe o que eu falei para o cara? Embora achando aquilo horroroso, eu falei, genial, maravilhoso, mas o que você quer é um ponto focal no jardim, você quer um ponto de atração. Agora, usar o mesmo carrinho de mão que seu vizinho usou, vai ficar chato para você. O cara olhou para mim e falou, o que você acha? Você quer um ponto focal. Vamos usar uma escultura aqui no centro do seu jardim? Aí eu coloco uma vegetação atrás para emoldurar essa escultura e você vai fazer uma coisa diferente. É o que você está querendo, mas é de uma outra forma. Sabe o que ele falou para mim, Damaso? Por isso que eu adoro contratar profissionais. Eu era profissional nada, era estudante. Porque vocês nos surpreendem, vocês entendem o que a gente quer. Só que eu não conheço o que eu poderia fazer. Muito obrigado. Fizemos o jardim dele, ele me indicou, fez mais outro, e assim começou minha carreira. Se eu tivesse falado que o cara era horroroso, era cafona, o que eu tinha ganho com isso? Sabe? Então, ter essa humildade, esse jogo de... Agora, claro que você também tem que ter argumentos, tá certo? Porque outro dia, inclusive, uma pessoa numa palestra falou, Abud, como é que eu faço? Eu obedeço, faço tudo que o meu cliente quer e ele não me respeita. Eu falei, pois é. Como é que é? Ele falou, não, ele pede para eu tirar uma planta daqui por lá, eu faço. Ele pede para tirar um vaso. Eu falei, pois é, quando você só obedece, você se torna uma mão de obra barata. E no Brasil, mão de obra barata, infelizmente, não é respeitada. Ele falou, mas e como é que eu faço para me respeitar? Eu falei, seja criativo. Se ele te pede para fazer uma coisa, não é para você deixar de fazer, mas faça uma coisa além daquilo que ele te pede. Aí sim, ele vai entender que você é uma pessoa que pensa. Enquanto você só obedece o que ele faz,
ele não está gostando do seu trabalho. Porque para fazer o que ele faz, ele tem um monte de empregado na área industrial. Depois ele tem um monte de empregado na indústria que exatamente faz o que ele quer. Tá certo? Você é mais uma pessoa dessa. Então, acho que tudo isso, a experiência vai nos trazer. Isso nenhum livro explica, esse tratamento. Inclusive, como tratar clientes. E, aliás, eu fiz vários vídeos nesse canal, Criando Paisagem, sobre como conversar com clientes, inclusive clientes chatos, porque quem não os tem, tá certo? E, às vezes, o cliente chato pode ser genial, porque pode ser que ele seja chato por insegurança, que geralmente ele é. Então, você precisa trazer, através da sua bagagem, e deixar a sua segurança para deixá-lo mais tranquilo. Por exemplo, nesse momento, o mercado está super aquecido, mas ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses. Eu estou trabalhando para o projeto daqui 1 ano, 6 meses no mínimo. Tá? Os projetos que estão lançando agora, eu já fiz há 6 meses, 1 ano atrás. O que está acontecendo nesse momento? Está todo mundo morrendo de medo. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses. A inflação daqui a 6 meses vai estar 11%, 12%. A taxa Selic, que estava 2% ano passado, vai para 11,5% agora em fevereiro. Tá certo? O que vai acontecer com o mercado? Vai continuar vendendo? Os preços estão disparando, estão subindo assustadoramente. Tá certo? O que vai acontecer? Então, a gente, como profissional, além de fazer o trabalho da gente, a gente tem que procurar acalmá-los, tem que procurar entendê-los, tem que procurar ajudá-los nesse processo. Por quê? Porque é natural. Ninguém tem bola de cristal. Nem eu tenho. Mas como a gente já passou por várias montanhas russas de mercado, tá certo? Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo, a gente já tem um pouco mais da calma da velhice, tá certo? Então, a gente ajuda nesse momento. Mesmo porque as construtoras, principalmente as incorporadoras, contrataram um monte de pessoas recém-formadas para falar com a gente, e essas pessoas, como eu disse, por terem segurança, essas pessoas têm um monte de certezas. E essas certezas, é aí que mora o perigo. Então, a gente precisa ter o jogo de cintura para conversar com esses pessoal recém-formado, chegar até o cliente, para não dar bypass em cima das pessoas mais novas, e discutir com o cliente, passar áudio, passar mensagem, discutir, levando a experiência, que no meu caso é muito além de paisagismo. Tá bom. Muito obrigado pela resposta. Foi longa, né? Desculpa, Damar. Eu esperava muito isso de você e tenho certeza que aqui você teria assunto para a gente ir até amanhã conversando aqui pela sua experiência, sua história, suas realizações, né? Então, eu quero ir aos assistentes aí, se quiserem fazer depois questões para o Benedito, manda para o e-mail da CEAM, ceam@ceam.org.br, que a gente repassa e respondemos. Eu gostaria de pedir ao Benedito as considerações finais dele e depois passar para o nosso presidente e encerrar o evento. Muito obrigado, Benedito. Foi maravilhosa aí a sua exposição. Obrigado a vocês, foi muito gostoso estar aqui e passar esse tempinho com vocês, espero que tenha sido bom, principalmente para o pessoal mais jovem, tá certo? Claro, para todo mundo, né? E eu recomendaria esse canal, porque eu não tenho, obviamente, eu não ganho nada com isso, mas está me dando um prazer enorme, vamos dizer assim, passar um pouco dessa experiência, né? Ao longo dessa carreira toda, e muitas vezes, né, esse canal eu comecei achando que eu faria aí uns 20, 30 vídeos, e já fiz cerca de 200, porque a gente vai buscar, sabe aquele baú empoeirado que fica lá dentro da nossa alma, que a gente nem lembra mais de coisas, e são exatamente as perguntas feitas pelos seguidores, pelas pessoas, tá certo? Que fazem com que a gente vá buscando respostas, e nesse buscar as respostas, a gente se reinventa, a gente remoça, tá certo? Porque realmente cada pergunta é um novo desafio, né, que a gente se propõe a responder. Então, se vocês puderem olhar lá, tem vídeos de todo tipo, desde projetos, de vegetação, até como
como cuidar, né, desses clientes, de clientes diretos, de clientes indiretos, de clientes que te pagam, de clientes que pagam para você fazer projeto para outra coisa, para cliente público, né? Ah, Abud, mas trabalhar para cliente público é mais fácil. Não é nada, todo cliente tem uma expectativa, né? O particular, ou ele vai morar, ou ele vai vender, e o cliente público, ele quer voto também, porque normalmente ele quer se perpetuar no poder, ou ele quer passar esse poder para um amigo dele, ou para um correligionário dele, de partido, sei lá o quê, tá certo? Então, sempre existe uma expectativa do cliente, mas sempre quando a gente trabalha com espaços públicos, a gente nunca pode desrespeitar o verdadeiro usuário que vai estar ali usando, usufruindo, tá certo? Porque, às vezes, o interesse comercial colide, ele briga com o interesse daquele que vai usar. Então, não é para desrespeitar o seu cliente, mas sim, a hora que você foca em quem interessa, que é o cliente final, e depois o empreendimento é um sucesso, esse cliente te fideliza. O que é um cliente fiel? É aquele que está sempre trazendo projetos, no nosso caso, que a gente só faz projetos, está sempre trazendo novos serviços para você. Porque quando você tem os clientes fidelizados, você pode crescer a sua equipe. Porque se você não tem clientes fidelizados e cresce a sua equipe, isso pode, com o tempo, fazer com que você tenha que demitir essa equipe. Isso é péssimo, porque você não consegue criar uma cultura, você não consegue criar, sabe, realmente uma identidade que você possa passar. Né? Isso eu aprendi muito também com os grandes escritórios internacionais, que têm muitos, no caso, arquitetos trabalhando, mas eles não deixam de olhar e eles têm uma ideia do processo de criação deles, cada um tem o seu, cada um tem o seu DNA, cada um tem a sua história, e por isso que esses grandes escritórios continuam tendo trabalho, porque eles dão resultado, né? E eles fazem muitos, no caso do Norman Foster, ele trouxe 7 opções de projetos para o nosso cliente poder escolher. Isso é muito diferente de se levar um e falar, tem que ser isso, porque eu quero. Né? Isso é uma coisa que pode ter acontecido no século passado, aliás, era bacana, né? Os decoradores falavam, tem que ser isso. Né? Os clientes gostavam, até, sei lá, né? Não sei o quê. Hoje em dia, isso não é mais valor, tá certo? Então, não é que você tem que fazer o que o seu cliente quer, mas você tem que se virar para encantá-lo. Encantar clientes, sendo que a gente tem muitos deles, né, como a gente viu aqui agora falando, não é fácil. Então, desculpa, eu demorei um pouquinho, mas eu queria agradecer mais uma vez vocês, né, pela oportunidade. E se vocês tiverem mais questões, passem aí, a gente responde pelo e-mail. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Parabéns. Bom, Benedito, olha, parabéns aí pela sua palestra, né? Ficamos super emocionados até com esses vídeos aí, foi uma viagem aí pelo mundo, né? Muita coisa aí foi novidade aí para o pessoal, né? E parabéns, né? A CE agradece a sua presença hoje aqui, queremos contar com você em novas oportunidades aí, e, bom, parabéns, que novos desafios, iguais a esse aqui de São Paulo, apareçam aí no seu escritório, né? E sucesso sempre, muito obrigado, até breve. Abração a todos vocês, muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau.